Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luoz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, vamos falar da sessão de meia-noite, né? Do Estação Net Botafogo 1, dessa sexta para o sábado, tá? Sexta-feira, dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher, né? E aí, para homenagear isso, foi colocado um filme de uma cineasta brasileira chamada Ana Carolina, tá? Um filme chamado Mar de Rosas, que foi feito em 1978 e que conta com um grande elenco, né? Você tem Cristina Pereira, Norma Bengel, Hugo Carvana, Ari Fontoura, Otávio Augusto, né? É um elenco de peso, né, para esse filme de 1978, tá? Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, gente. O meu santo não bateu muito com desse filme, não, tá? Lembrando sempre que eu vou ter que dar spoilers aqui. Parece que o filme está disponível no YouTube, tá? Então é um filme que de repente vocês vão poder ter a oportunidade de assistir, né? Mas o filme, ele é meio que uma ópera do absurdo, né? Ele é meio que um besteirol nonsense, né? No caso, né? Porque o que a gente pode falar do plot do filme? O plot do filme começa com uma cara de road movie, né? Porque você tem uma família, né, num Passat, né? Olha só isso, né? Um Passat daqueles bem antigões mesmo, né? Na década de 70, né? A família é composta pelo Hugo Carvana, pela Norma Bengel, né, que se chama Felicidade, né? E pela Betinha, né, que é interpretada pela Cristina Pereira, que seria a filha do casal, né, no caso, né? E aí você vê a Norma Bengel ali discutindo, né, o nome dela é Felicidade, mas ela tá infeliz pra caramba com o casamento, né? E o marido, né, que é o Hugo Carvana, né, eles ficam ali fazendo uma baita de uma DR dentro do carro, uma discussão sem fim, coisa e tal. Eles fizeram uma viagem para tentar salvar o casamento, mas isso não está dando muito certo, né? E no final das contas, o que acontece? A Felicidade, né, a Norma Bengel, acaba matando o Carvana e as duas fogem, né? Elas fogem, mas elas começam a ser perseguidas, né? Por um Fusca preto, né? Por um Fuscão preto, né? Que é dirigido pelo Otávio Augusto, né? O Otávio Augusto, ele, vamos dizer assim, é conhecido do marido, né? E tá correndo atrás das duas, coisa e tal, né? E aí ele meio que sequestra as duas, né? Nessa brincadeira toda aí, né? E eles vão parar numa cidade de interior, numa casa onde tem um dentista interpretado pelo Ari Fontoura e sua esposa, e eles ficam um tempão nessa casa só falando coisas assim completamente descabidas, completamente sem sentido, ideias completamente aleatórias, coisa e tal, né? E aí você vai tendo esse humor escrachado aí, né? Que lembra muito uma TV pirata, né? Da década de 80, que também ia nessa onda do besterol, mas de repente, sei lá, uma TV pirata piorada, eu não sei, cara. E ficava aqueles diálogos completamente loucos, aquelas situações completamente inusitadas, muito surreais, né? A gente tem um surrealismo nesse filme que é de uma enormidade, assim, bem grande, coisa e tal, né? E você tem situações que ficam muito ridículas, né? A plateia que estava no cinema chegou a rir de algumas situações ali, coisa e tal, entendeu? Mas é tudo muito nonsense, né? Muito doido, muito escrachadão, né? Um negócio, uma coisa que em 1978, né, ela estava completamente fora da curva, né, do que se via, né, naquela época, né? Uma época de cinema marginal, uma época de porno chanchado, e esse filme aparece ali como, vamos dizer assim, um corpo completamente estranho, né, a tudo aquilo que estava acontecendo, mas que pode se dizer que é um precursor desse gênero besteirol que a gente viu florescer mais na década de 80. Um detalhe que fica interessante aqui, né, é a personagem da Cristina Pereira, que a personagem da Cristina Pereira ela tinha aquela coisa de ser uma menina, coisa e tal, né? Um pouco avançada. A Cristina Pereira com uma idade um pouco avançada para interpretar uma menina, de repente ela estava ali mais com uma cara de pós-adolescente, né, do que de menina, né? Mas ela fazia uma menina no filme, né? Uma menina completamente sem modos e uma menina que tinha comportamentos às vezes muito cruéis, né? Como se fosse uma espécie de reação àquele casamento em crise, né, daquela família que estava acontecendo. Ela tinha umas reações
muito cruéis com a mãe. Ela chegava, inclusive, a espetar a mãe com alfinetes, empurrar a mãe, fazer queimar a mãe, botar fogo na mãe, entendeu? Tinha umas paradas muito loucas, gente, tinha uns negócios muito loucos, né? Tanto que no final do filme ela empurra a mãe e o Otávio Augusto de um trem, né? E dá uma banana para eles e vai embora. O filme termina dessa forma, né? Então você tem essa situação aí, né? Da felicidade que é infeliz, né? No caso, né? Desse Otávio Augusto aí, que é uma espécie de bandidão que também fica falando coisas nonsenses lá, mas também é um bandidão que no final das contas acaba não fazendo nada. Você tem o Ari Fontoura que está ali dizendo coisas completamente descabidas, né, coisa e tal, né? Ele estava muito bem no filme, diga-se de passagem, Norma Bangle também, né? Que a personagem da Norma Bangle era uma personagem muito atormentada, a gente precisa falar esse tipo de coisa, né? Mas o que realmente chama a atenção nesse filme é a crueldade, né, da personagem da Cristina Pereira, principalmente com a mãe, né? A gente vê ela fazendo crueldades assim medonhas com a mãe, né, no caso, né, a ponto de virar um caminhão de terra em cima da mãe também, de botar fogo na mãe, de espetar a mãe com agulha, de empurrar a mãe do trem. Cara, sei lá, é uma parada muito estranha, cara. Se é pra rir tudo isso, cara, sinceramente, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco assustado com esse humor, cara. Que é um humor bem, sei lá, bem destrutivo, vamos dizer assim. Então, é o que eu posso falar do filme, gente. É um filme que, sabe, não me pescou muito, não. É um filme que eu confesso a vocês que eu não gostei muito, tá? É muito estranho, né? Para a época em que foi feito, né? Ele tem coisas que são realmente muito diferentes do que estava sendo feito na época. E os outros filmes que estavam sendo feitos na época, eles eram bem diferentes. Esse filme é bem diferente do que estava sendo feito naquela época, né? E é o que eu posso falar para vocês, gente. O grande barato do filme é você ver a interpretação dos atores, que vocês têm atores de um grande quilate aí, né? Eu acho que as interpretações, sobretudo, né, acho que principalmente da Norma Bangle, tá? Porque a Norma Bangle, o personagem da Norma Bangle era uma personagem, sei lá, um pouco mais complexa. Você tem o personagem do Ari Fontoura, que era um cara meio estranho, né? Lembrava muito aquela figura estranha da novela Saramandaia. Não sei se vocês se lembram que o cara era meio que um vampiro, um lobisomem, entendeu? Ele tava com aquela cara daquele personagem da novela Saramandaia, realmente ele tava, né? E a Cristina Pereira que, sei lá, ela conseguia ser engraçada, mas ela conseguia fazer coisas muito o personagem dela conseguia ser engraçada, mas fazia coisas muito medonhas também ao mesmo tempo, né? Então é um filme que, sabe, você não consegue ficar alheio a esse filme. Ele te tira da tua zona de conforto. Eu confesso a vocês que, apesar de ser um besta-herói escrachadão, tem algumas coisas ali que tiram você da tua zona de conforto, sim, entendeu? Principalmente nesses personagens aí, nesse sofrimento da felicidade, nessa maldade da Cristina Pereira, entendeu? E tudo isso regado a diálogos completamente aleatórios, completamente nonsense, né? Uma coisa bem... É um filme bem nonsense, né? Que a gente pode falar nesse sentido, né? E é muito isso que eu tenho para dizer para vocês. Vale a curiosidade de assistir esse filme, vale a pena dar uma procurada no YouTube, entendeu? Agora é um filme que você precisa ter um pouco de saco e de paciência para ver. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos falar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.